Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Os ônibus municipais de Mauá agora contam com um sistema de monitoramento por câmeras em tempo real. A iniciativa tem como principal objetivo garantir mais segurança para os passageiros durante as viagens, além de contribuir para a prevenção de crimes e situações de assédio dentro dos coletivos. A instalação dos equipamentos já começou e será gradualmente ampliada até abranger toda a frota. As imagens captadas pelas câmeras serão acompanhadas por uma equipe especializada que poderá agir rapidamente em caso de necessidade. Além da segurança dos passageiros, a medida também reforça a fiscalização no trânsito. Uma câmera instalada na parte frontal dos veículos ajudará na análise de acidentes e outras ocorrências viárias, auxiliando nas investigações quando necessário. As empresas Sansetu e Alfa Rodobus vão substituir a Transwolf e a UpBus na capital paulista, decidiu na tarde dessa última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o prefeito Ricardo Nunes. A prefeitura diz, por meio de nota, que a Transwolf e a UpBus concordaram em ceder seus direitos contratuais para a substituição. A Sansetu assume na Zona Sul e a Alfa na Zona Leste, como detalha a prefeitura. A Sansetu assumirá integralmente a concessão dos lotes D10 e D11, que eram da Transwolf, e a Alfa Rodobus assumirá o lote D4, que era da UpBus. A partir do dia 15 de março, dará início à fase de transição, segundo nota da prefeitura, que diz que empregos e pagamentos de fornecedores estão garantidos. Em nota, a Transwolf, entretanto, diz que ainda analisa sua cessão de contrato. A Sansetu, a Santa Cecília Turismo Limitada, atende a diversas cidades com a marca Sou Transportes, o Sou Sistema de Ônibus Urbano. Pertence à família Chedid, considerada forte em transportes de passageiros no interior paulista e em parte do litoral. Fundada em 1922, a Sansetu atua no setor de transporte desde 1952. A empresa possui uma frota de 2.050 ônibus, com um total de 4.200 funcionários. Atualmente, a Sansetu opera em 21 sistemas paulistas. Entre os municípios onde presta serviços estão Valinhos, Indaiatuba, Americana, Presidente Prudente, Limeira, São José dos Campos, São Carlos, Salto, Mogi Guaçu, Jarinu, Rio Claro, São Vicente, São Sebastião, Peruíbe, Caraguatatuba, Cubatão e Itanhaém. Já a empresa Alfa Rodobus já atua na cidade de São Paulo, no chamado Lote D3, local de distribuição na zona oeste da capital paulista. Teve origem na cooperativa Cooper Alfa. Antes de assumir a UpBus, a frota é de 148 ônibus que atendem a 9.300 passageiros por dia. Segundo a SP Trans, gerenciadora do sistema, a Alfa Rodobus foi a melhor colocada no grupo local de distribuição do Índice de Qualidade do Transporte da autarquia. A cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, vai realizar testes com um modelo de ônibus 100% elétrico para o transporte coletivo. A prefeitura tem um projeto de eletrificação de parte da frota com o objetivo de reduzir as emissões. O modelo é o Azure 12BR, fabricado pela chinesa RIG. O CEO da marca, Carlos Eduardo Cardoso de Souza, disse que o intuito é operar o veículo no sistema, já com passageiros por cerca de 30 dias. O veículo de demonstração, que já está com o padrão visual do transporte da cidade, tem comprimento de 12,2 metros e capacidade de até 70 passageiros. O ônibus possui acessibilidade com rampa para cadeira de rodas, piso baixo total sem degraus e nenhuma porta, além de ar-condicionado, entrada de Wi-Fi, vidros com proteção ultravioleta e tomadas USB para recarga de celulares, inclusive nos balaústres. E para o fabricante promete autonomia de aproximadamente 270 km por carga nas baterias do tipo íon lítio da marca CATL. A capacidade energética das baterias é de até 380 kWh. O tempo de recarga é de cerca de 3 horas por carregamento rápido, conforme também promete a RIG. Os números são aproximados, uma vez que consumo e desempenho variam de acordo com o tipo de linha e as exigências na operação. O prefeito de João Pessoa, capital da Paraíba, Cícero Lucena, apresentou na manhã do último dia 26 de fevereiro o modelo BRS, um veículo 100% elétrico e sem emissão de gases poluentes que será implantado como parte do projeto de mobilidade urbana na capital.
A iniciativa envolve a Prefeitura e o Governo do Estado na criação de 4 novos corredores viários e 5 terminais de integração. O projeto prevê a inclusão de 60 novos ônibus e o modelo apresentado no terminal de integração no Valentina Figueiredo, da Tieves de Giga, será testado na linha 1500 a partir desta quinta. O teste durará 15 dias e o valor da passagem será o mesmo do geladinho. O prefeito Cícero Lucena detalhou que o ônibus oferece ar-condicionado, Wi-Fi e carregadores para dispositivos móveis. Os corredores de ônibus eliminarão a necessidade de elevadores e facilitarão o acesso para cadeirantes e idosos. Além disso, os sinais de trânsito se abrirão automaticamente quando os ônibus se aproximarem, reduzindo o tempo de viagem. O superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, Marcílio HBE, destacou que a iniciativa representa um avanço na área de mobilidade urbana, complementando a renovação da frota de ônibus convencionais e a chegada dos geladinhos. O gerente institucional do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de João Pessoa, Isaac Moreira Júnior, ressaltou o diferencial do novo modelo em termos de poluição e segurança. O ônibus elétrico apresenta zero emissão de resíduos sólidos, bancos com 13 regulagens, câmera de ré, comunicação sonora, painéis informativos e iluminação para cromoterapia. A Prefeitura e o Governo do Estado obtiveram financiamento de R$ 400 milhões da Agência Francesa de Desenvolvimento para a construção de 5 novos terminais de integração e 4 corredores viários. Os corredores serão Cruz das Armas, Pedro II, 2 de Fevereiro e Bessa. Os terminais contarão com estacionamentos, bicicletários, serviços públicos, comércio, garagem e oficina. O governo do estado da Bahia entregou nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um shuttle elétrico que conectará o Aeroporto Internacional de Salvador à estação do metrô. A iniciativa, uma parceria com a CCR Metrô Bahia, visa modernizar o transporte entre os dois modais, oferecendo uma opção ecologicamente correta com a substituição dos ônibus a diesel por veículos elétricos. Foram adquiridos 3 ônibus da BYD, sendo 2 operacionais e 1 reserva. Os novos ônibus evitarão a liberação de 128 toneladas de CO2 por ano e possuem o dobro da eficiência energética dos modelos a diesel. O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado de autoridades como a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, e o diretor da CCR, Júlio Freitas, participou da viagem inaugural, que durou apenas 4 minutos. Os ônibus elétricos são do tipo aeroportuário, equipados com ar-condicionado, espaço para bagagens, assentos dobráveis e piso baixo para garantir a acessibilidade de todos os passageiros. Além disso, contam com conectores USB para recarga de celulares e suspensão a ar. O serviço é gratuito e operado pela CCR Metrô Bahia. O trajeto entre o aeroporto e a estação de metrô é direto, sem paradas intermediárias. Nos horários de pico, o intervalo entre as viagens é de 10 minutos e nos demais horários de 15 minutos. Em 2024, o serviço de transporte entre o aeroporto e o metrô transportou mais de 1.400.000 passageiros, com uma média de 230 viagens diárias. A expectativa é que a modernização do serviço impulsione ainda mais a integração entre os dois modais, beneficiando milhares de pessoas. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um acidente resultou na morte de uma mulher na manhã desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, na Avenida Presidente Dutra, no bairro Glória, na zona oeste de Manaus. A vítima foi atingida por um ônibus de rota particular que perdeu o controle enquanto descia uma ladeira. De acordo com informações preliminares, uma falha nos freios teria causado o descontrole do ônibus, que acabou atingindo a mulher e arremessando contra um muro. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Além dele, uma passageira que estava no transporte também sofreu ferimentos. As equipes de socorro prestaram atendimento às vítimas e encaminharam para uma unidade hospitalar. Já o corpo da mulher foi removido para o IML. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Ônibus da aviação Cometa foram completamente destruídos por um incêndio em uma garagem na rua Newton Coelho de Andrade, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, durante a madrugada desta quarta-feira, no dia 26 de fevereiro. O fogo atingiu 5 veículos e apenas um não foi totalmente comprometido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas, que tiveram início por volta de 2h50 da manhã. O caso será investigado no Distrito Policial de número 73. Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um ônibus do transporte público e um carro colidiram na rua das
Melitas, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Apesar da situação em que o veículo de passeio, o condutor de um homem de 58 anos sofreu apenas ferimentos leves. No momento do acidente, o coletivo seguia no sentido Boqueirão. O motorista do carro foi encaminhado ao Hospital São José, em São José dos Pinhais, para atendimento médico. Também na tarde desta quarta-feira, por volta de 4h30 da tarde, um ônibus intermunicipal da empresa Pirajussara, do consórcio Intervias, e uma motocicleta colidiram na rua Hortência Albuquerque Orlandino, em Taboão da Serra, São Paulo. Testemunhas no local relataram que o motociclista iria acessar a via citada, mas não respeitou a sinalização e foi atingido pelo ônibus. O coletivo de prefixo 11766 atendia a linha 190 Taboão da Serra, São Paulo. A vítima foi socorrida pelo SAMU. Em nota, a MTU informa que lamenta o ocorrido. Nesta quinta-feira, durante o horário da tarde, no dia 27 de fevereiro, uma perseguição policial e um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na Avenida Albert Schwarzenegger, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O acidente envolveu um adolescente de 16 anos, conhecido nas redes sociais por seu vídeo pilotando motocicletas, que possui quase 500 mil de seguidores. O jovem estava pilotando uma Honda CG 160 Titan, quando colidiu com um ônibus da empresa Next Mobilidade. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia da Polícia, em São Bernardo do Campo, onde foi registrada como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. O caso segue em investigação e foi encaminhado à Fundação Casa e à Vara da Infância e Juventude. De acordo com informações preliminares, o jovem, que estava em fuga, desobedeceu a uma ordem de parada emitida pela Honda, ostensiva com o apoio de motocicletas. Durante a tentativa de evasão, o menor perdeu o controle da moto e colidiu frontalmente com um ônibus. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e, ao chegar no local, socorreu o adolescente, que foi encaminhado para o hospital de urgência da cidade. Informações preliminares apontam que o estado de saúde do jovem foi considerado estável e ele está recebendo cuidados médicos necessários. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente. Em nota, a Next Mobilidade informou que acompanha o caso, contribuindo com o necessário. Um ônibus da empresa JSL pegou fogo na rodovia Mogi Dutra, na altura do quilômetro 47, sentido Mogi das Cruzes, na manhã desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Nenhum passageiro ficou ferido no incidente. As chamas foram controladas por volta das 9 horas da manhã, quando a via também foi liberada no tráfego. Na tarde dessa sexta-feira, um ônibus intermunicipal foi completamente destruído por um incêndio em Guarulhos, em um acesso da rodovia Presidente Dutra para o Fernão Dias. Nenhuma pessoa ficou ferida. O coletivo, operado pelo consórcio Internorte, possui o prefixo 30632. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O incêndio foi extinto pelos bombeiros por volta de 2h13 da tarde. Em nota, a MTU informa que o ônibus atendia a linha 532 Guarulhos, São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, um ônibus rodoviário da empresa Rio Doce pegou fogo e foi destruído pelas chamas no quilômetro 789, na rodovia BR-116, entre os municípios de Além Paraíba e Leopoldina, interior de Minas Gerais. O coletivo, que transportava 26 passageiros, realizava o trajeto de Rio de Janeiro a Governador Valadares. De acordo com o motorista, o incêndio teria início na parte traseira. Felizmente, não houve feridos. Além do Corpo de Bombeiros, a PRF também atendeu a ocorrência. Uma equipe da Eco Rio Minas, concessionária que gerencia o trecho, foi ao local do incêndio e apurou que o incidente teria sido provocado por uma pane elétrica. Um ônibus rodoviário da aviação Águia Branca foi alvo de um arrastão na manhã desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, em meio ao trânsito no Rio de Janeiro. O veículo, que tinha saído no início da madrugada de São Paulo em direção à capital fluminense, estava preso no congestionamento da Avenida Brasil, na região de Ramos, na Zona Norte, quando 2 homens invadiram o coletivo e começaram a roubar os passageiros. A ação criminosa ocorreu por volta das 7h30 da manhã. Foram levados pertences pessoais, como celulares e dinheiro. Os bandidos fugiram em seguida. Apesar do susto, ninguém se feriu. O caso foi registrado na delegacia de número 21, em Bom Sucesso. Na tarde desta sexta-feira, um ônibus no transporte público de São Paulo pegou fogo na Avenida Senador Teotônio Vilela, localizado em Parelheiros, na região do extremo sul da capital paulista. Não há registro de feridos até o momento.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local para combater as chamas, que, segundo informações preliminares, ainda não foram totalmente controladas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio e investigações deverão ser conduzidas para esclarecer o que provocou o incidente. Em nota, a SP-Trans informou que o ônibus não estava em operação. Na madrugada deste sábado, dia 1º de março, um acidente grave na rodovia PA-252, no bairro Almir Gabriel, em Moju, no Pará, resultou na morte de um adolescente de 14 anos. O jovem conduzia um carro de passeio que colidiu com um ônibus. As autoridades estão investigando as causas do acidente, bem como as circunstâncias em que o adolescente teve acesso ao veículo. O impacto da batida foi tão forte que a parte dianteira do veículo menor ficou completamente destruída. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã. Equipes de resgate foram chamadas ao local, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada para examinar os detalhes do ocorrido. O trânsito na área foi parcialmente bloqueado durante o atendimento da emergência. No Paraná, um grave acidente na manhã deste sábado, dia 1º de março, na altura do quilômetro 25 da rodovia dos Minérios, a BR-092, região metropolitana de Curitiba. Um Fiat Uno atravessou a pista e colidiu com um ônibus de turismo que estava parado na terceira faixa, devido a problemas mecânicos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro, um homem de 41 anos que não utilizava cinto de segurança, faleceu no local. A polícia suspeita que ele e o passageiro estavam embriagados. O passageiro foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. A ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, lamenta profundamente a conduta irresponsável e criminosa que resultou na morte de 41 pessoas na cidade de Teófilo Otoni em dezembro do ano passado. Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, a Polícia Civil de Minas concluiu as investigações e constatou que a empresa Entran, responsável pelo ônibus, não teve qualquer envolvimento na tragédia. A empresa atua de forma regular, cumprindo todas as normas de segurança. O mesmo se aplica ao motorista do ônibus. Contudo, o inquérito apontou a imprudência do motorista do caminhão e irregularidades por parte da empresa responsável pelo transporte da carga. Ambos foram indiciados. Letícia ainda ressaltou que, das 73.121 ocorrências nas estradas federais registradas em 2024, os ônibus regulares de transporte interestadual de passageiros estiveram envolvidos em apenas 277, representando cerca de apenas 0,3% do total. No entanto, neste universo, existem os acidentes causados por terceiros, que estão fora do controle das empresas, como ocorreu na tragédia envolvendo a Entran. Mesmo assim, a empresa se responsabilizou por todo o suporte às vítimas e seus familiares, incluindo despesas como funerais, transportes e hospedagens. Em 20 de dezembro do ano passado, o ônibus da empresa Entran saiu do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, com destino à Bahia, pela BR-116. No dia seguinte, o coletivo foi atingido por um grande bloco de granito que se soltou da carroceria da carreta. Após o impacto da pedra, houve um incêndio. No momento do acidente, a carreta transportava 2 blocos de granito, com um peso total de 103 toneladas, 77% superior ao permitido pela legislação de trânsito. E além disso, o motorista conduzia o veículo a 97 km por hora, sendo que, segundo a perícia, o limite para evitar o tombamento seria de 60 km por hora. O condutor estava sob efeito de cocaína, bebida alcoólica, esquitase, alprazolam e chegou a ultrapassar 100 km por hora antes do acidente. Quanto à empresa responsável pela carga, foi identificada uma fraude nos documentos que indicavam o peso das pedras transportadas. O inquérito da Polícia Civil foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, que decidirá sobre as responsabilidades penais. A ABRAT reafirma seu compromisso com a segurança e qualidade de transporte rodoviário de passageiros e destaca a necessidade urgente de uma fiscalização mais rigorosa e eficiente no transporte de cargas, garantindo que todas as normas sejam cumpridas de maneira rigorosa. Somente com a união de esforços entre empresas, autoridades e sociedade será responsável para evitar que tragédias como esta se repitam e garantir a segurança de todos nas rodovias. O desembargador Azumaniche
Em segunda instância, em uma reviravolta no processo de falência do Grupo Itapemirim, suspendeu a prorrogação do contrato de arrendamento que permitia a Suzantur continuar operando a empresa. A decisão atende a um recurso de agravo de instrumento da Aviação Águia Branca nesta quinta-feira. A prorrogação, que havia sido deferida em primeira instância, estendia a operação da Suzantur por até 180 dias, ou até a conclusão do leilão judicial da unidade produtiva isolada Itapemirim, ou seja, das linhas, marcas de guichês e um lote de ônibus usados. A Águia Branca, em seu recurso, argumentou que não haveria prejuízo aos passageiros com a interrupção da operação pela Suzantur, que outras empresas apresentaram propostas mais vantajosas para a massa falida, e que a Suzantur não se inscreveu no processo competitivo para continuar operando. Não significa que a Suzantur, pela Nova Itapemirim, vai parar imediatamente. Além de haver um prazo de desmobilização, e a empresa de Santo André tem direito ao recurso. O TJSP acolheu os argumentos da Águia Branca, destacando a importância de liquidar os ativos da Itapemirim o mais rápido possível para pagar os credores, ou seja, realizar logo o leilão. O tribunal também considerou que a prorrogação do contrato com a Suzantur poderia prejudicar o leilão da empresa e diminuir o valor a ser pago aos credores. Com a decisão, o processo passa para encontrar uma empresa mais vantajosa para operar e Itapemirim deve continuar. O desembargador determinou que a empresa vencedora do processo competitivo se comprometera a explorar integralmente as linhas da Itapemirim, utilizando a marca da empresa. O objetivo da medida é preservar e maximizar os ativos da massa falida, garantindo a arrecadação de valores para a partilha entre os credores. O tribunal determinou a comunicação da decisão ao juízo de primeira instância e a intimação da parte contrária e do administrador judicial. A Procuradoria-Geral de Justiça também será consultada. Na decisão, o desembargador diz que a marca Itapemirim deve ser mantida. Assim, a empresa que assumiu o novo arrendamento, se a Suzantur não reverter, não pode usar seu nome próprio, mas da Itapemirim. Cabe recurso. Na prática, se a Suzantur não reverter, a Águia Branca fica mais próxima de estar com as mãos em todas as 125 linhas até o fim do leilão, que ainda não ocorreu. Foi da empresa capixaba até agora a melhor proposta. A Mercedes-Benz divulgou nesta quarta-feira um balanço pelo qual comunica um volume de 220 ônibus rodoviários da linha de produtos modelo O500 vendidos para o Grupo Brasileiro da Bahia, que reúne as empresas Rota, Cidade Sol e Expresso Brasileiro entre 2022 e 2024. O grupo também atua no transporte urbano com Via Metro em Ilhéus, com a Cidade Real em Petrópolis. O vice-presidente de venda, marketing, peças e serviços de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa, explicou no mesmo comunicado que entre as características que mais chamaram a atenção recentemente do grupo estão a rede de peças e pós-venda, além de equipamentos e tecnologia de segurança ativa para a redução de acidentes. Para 2025, empresas devem receber novas unidades em renovação de frota. A Marco Polo também fez a entrega dos primeiros ônibus Viaggio G8 1050 para o mercado internacional. Os veículos foram adquiridos pelas operadoras Intertour Limitada e Abus, respectivamente, das cidades de Dolores e Ciudade de Taquarembó, e serão utilizados em linhas regulares, turismo nacional e internacional. Os ônibus Viaggio G8 1050 exportados para o Uruguai têm chassis Scania K310C com comprimento total de 13,2 metros de comprimento e capacidade para 44 passageiros, em poltronas do modelo Executiva Soft G8 com descansa-pernas e suporte de celular com tomada USB. Entre os equipamentos destacam-se o sistema de ar-condicionado, luzes no corredor, reprodutor de vídeo, 3 monitores e 2 câmeras de monitoramento. Os veículos contam ainda com parede de separação total e sanitário. A empresa Abatur de Curitiba adquiriu um novo ônibus Buscar Vistabus 365, modelo da família NB1, que possui 14 metros de comprimento e é encarroçado sobre o chassi Scania K370C B 6x2. O veículo conta com um sistema de bloqueador de portas original do chassi, que impede a movimentação do ônibus com as portas abertas e bloqueia a abertura da porta de serviço acima de 5 km por hora. No final do corredor, há um sanitário equipado com sistema de odorização e detector de fumaça. O ônibus dispõe de ar-condicionado quente e frio, além de tetos solares com renovação de ar.
O salão de passageiros é configurado com 44 poltronas Class Leito Turismo, equipados com viscoelástico nos apoios de cabeça, apoio de pés e apoio de pernas. Sob as poltronas há uma iluminação em LED na cor cristal. A unidade equipada com uma mesa de jogos no fim do salão, 2 armários, ainda um móvel com um sistema de refrigeração e uma geladeira de 60 litros. Um display de mensagens no salão informa o horário e a ocupação do sanitário, enquanto o interfone de 2 pontos facilita a comunicação entre motorista e passageiros. Os ônibus também receberam a instalação de um roteador de Wi-Fi, além de 2 microcâmeras, uma frontal voltada para o salão e outra traseira, auxiliando na marcha ré. O veículo dispõe também de aparelho multimídia touchscreen no painel junto ao motorista 2DIN Touchscreen 7, Bluetooth MP3 e MP4, e instalação de 2 rádios adicionais, sendo um na cabine e o outro no salão de passageiros, além de 2 gerenciadores de áudio e vídeo. Segundo o diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, a escolha da empresa por esse modelo da NB1 é o resultado da busca por conforto e eficiência. Para Gerson Raulino, CEO da Abatu, são 20 anos de história buscando satisfação de clientes e oferecendo uma qualidade diferenciada no mercado de transporte de pessoas. Nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, foram apresentados 42 ônibus 0 km pelas empresas que operam o transporte municipal de Curitiba. Com isso, de acordo com a Prefeitura da capital paranaense, a frota das linhas locais passa a ser 100% acessível, um atraso levantado em conta que, em 2004, o governo federal, pelo Decreto 5.926, estabeleceu que até 2014, todos os ônibus urbanos do país tinham de ser acessíveis. Mas foi somente em fevereiro de 2009, pela NBR 15.570, que foi estabelecido que todos os ônibus 0 km tivessem equipamentos ou configuração com acessibilidade. Dos ônibus apresentados nesta quarta-feira, 28 são do tipo padrão e 14 são articulados. Os novos ônibus vão circular em toda a cidade, mas principalmente na região do Boqueirão, em linhas como 545 Trabalhador, 629 Alto Boqueirão, 507 Ligeirinho, no horário e anti-horário, e a 506 Bairro Novo. Em nota, a Prefeitura diz que os veículos fazem parte de um pacote de 187 novos ônibus, que devem ser entregues até o fim do primeiro trimestre de 2025. E para fechar, uma última notícia. A Aviação Cerro anunciou o início da operação de uma nova linha intermunicipal ligando Belo Horizonte a Passo 4, em Minas Gerais. O serviço começará a funcionar nesta quinta-feira, oferecendo mais uma opção de transporte para os passageiros que precisam viajar entre as duas cidades. O primeiro embarque saiu da capital mineira às 9h15 da manhã, com destino a Passo 4. Já o trajeto inverso terá início neste domingo, dia 28, com saída de Passo 4 às 11h30 da manhã, rumo a Belo Horizonte. A nova linha tem como objetivo proporcionar mais comodidade aos viajantes, atendendo à demanda de passageiros que necessitam de um transporte intermunicipal acessível. A empresa ainda não divulgou a frequência dos horários e outras informações operacionais, mas os interessados poderão consultar os detalhes diretamente nos canais oficiais da Aviação Cerro. E assim finalizamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.